Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro Top Atualidades de 2022. Desejo ao longo do ano muito sucesso e muitas aprovações. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Semana de 16 de janeiro a 22 de janeiro de 2022. Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. Iêmen, ataques de coalizão saudita deixam dezenas de mortos. Presidente eleito no Chile, Boric, anuncia gabinete com maioria de mulheres. Anvisa libera o uso da Coronavac para crianças a partir dos 6 anos. Morre Elza Soares, aos 91 anos. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para a nossa notícia de destaque. Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. Antes de falar do fato em si, eu preciso resgatar com vocês a crise da Crimeia, que ocorreu entre 2013 e 2014 na fronteira Rússia e Ucrânia. Antes disso ainda, vamos dar uma olhadinha no mapa? Eu tenho um mapa aqui com parte do leste europeu, divisão territorial dos países. Temos em laranja a Rússia, estou grifando aqui. Rússia é um mega território, tá pessoal? Só tem uma parte aqui da Rússia. A Ucrânia e a região da Crimeia. Tá. Desde o século XVIII, a Crimeia integrava o território da Rússia, beleza? E tinha uma característica, era uma região autônoma, mas ligada à Rússia. Em 1921, o Stalin, então líder da União Soviética, tirou essa autonomia da Crimeia e ela continuou fazendo parte do território russo da União Soviética. Então nós tínhamos a União Soviética, uma série de estados socialistas agrupados. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Aí nos anos 50, o Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética, deu a Crimeia de presente para a Ucrânia, para mostrar ali uma boa relação, uma parceria. Olha, Ucrânia, você é um estado soviético, um estado socialista soviético. Crimeia agora é território de vocês. Estão numa relação mostrando ali parceria. Beleza. Mas a Crimeia ainda sem ser uma região autônoma. Em 1991, nós temos o fim da Guerra Fria e o desmantelamento da União Soviética. Independência, então, de vários países. A Ucrânia foi um desses países que se tornou independente. E a Crimeia voltou a ser uma região autônoma, mas uma região da Ucrânia. Beleza? Tá. Agora eu vou então para o conflito de 2014. O que ocorre neste período? Primeiro, 2013. O então presidente ucraniano, o Viktor Yanukovych, difícil falar esses nomes, né? Ele desiste de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Então estava sendo costurado um acordo para ter uma boa relação, um livre comércio com a União Europeia, e de repente o Viktor Yanukovych diz: não vou assinar esse acordo não, eu prefiro manter relações próximas com a Rússia. Houve uma série de manifestações na Ucrânia, a população não gostou de tal medida, e isso culminou com a deposição do presidente. Então o Viktor Yanukovych foi deposto. Ocorre que boa parte do território ucraniano, inclusive a Crimeia, tem população, maioria, russa. E aí na Crimeia especificamente, começa um movimento para que a Crimeia pertencesse ao território da Rússia. Num referendo, 90% da população da Crimeia votou favorável a isso. Queremos fazer parte da Rússia. A Rússia envia tropas à Crimeia. O presidente russo, Vladimir Putin, sanciona. Agora a Crimeia faz parte do território russo. Como isso foi colocado para o mundo? Olha, a Rússia foi lá e tomou a Crimeia da Ucrânia. Anexou à força. A parte da comunidade internacional condenou essa ação russa. A União Europeia estabeleceu sanções. Inclusive, nós tínhamos o grupo dos 8 países mais poderosos do mundo, o G8, ele passou a se chamar G7, porque a Rússia foi expulsa. A Rússia deixou de integrar depois dessa crise da Crimeia. Então, entre 13 e 14, essa crise foi intensa. Até hoje, nós temos ainda efeitos dessa crise. Hora e outra, a tensão aumenta.
Parece que a Rússia vai invadir, não vai invadir, a Rússia fez teste militar. Nós temos países ocidentais também apoiando a Ucrânia. Então a tensão foi se escalando. Então, este foi o processo histórico. Tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas últimas semanas. Os Estados Unidos advertiram. Olha, temos uma situação extremamente perigosa. A qualquer momento, a Rússia pode atacar a Ucrânia. Tem muito exercício militar ocorrendo na região. Há uma mobilização de tropas russas para a fronteira. Ó, tá perigoso. E por que isso ocorre? A Rússia não gosta da aproximação da Ucrânia, dos outros países do leste europeu, com os países ocidentais, especificamente com a OTAN. E a OTAN tem se aproximado muito da Ucrânia nos últimos anos, inclusive abrindo a possibilidade para que a Ucrânia seja um membro da OTAN. O que é a OTAN, Márcio? Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar, ela foi costurada em 1949, tá? Em que os países se comprometem a uma ajuda mútua em caso de invasão, em caso de conflito. Então, por exemplo, se algum país arrumar um conflito com um membro da OTAN, todos os demais membros da OTAN vão dar apoio a este país. E a OTAN começa vagarosamente a buscar aliados no leste europeu, numa região historicamente formada por parceiros russos. A OTAN é construída, quando a gente vai pegar mesmo na história, a OTAN é um grupo construído justamente com medo soviético, com medo da influência russa, para uma cooperação, de uma alta proteção dos países. E conforme a OTAN se aproxima do leste europeu, a Rússia se sente incomodada. E aí surgem, então, as exigências. Nesse negócio de vai invadir, não vai invadir, a Rússia diz nas entrelinhas: tem algumas exigências que vocês precisam cumprir. Tá? Eu quero respostas concretas. Quais são as exigências russas para não invadir a Ucrânia, para não aumentar esse conflito, para não aumentar essa tensão? Primeiro, quero que a OTAN rescinda qualquer compromisso de filiação da Ucrânia e da Geórgia, que é um outro país, à organização. OTAN, fala para esses caras aí, vocês não vão fazer mais parte da OTAN. Estou cumprindo uma exigência russa. Esse primeiro ponto. Outro ponto, é para a OTAN retirar tropas que estejam em países que faziam parte da influência soviética. Nós não queremos que a OTAN tenha tropas na Ucrânia, por exemplo. Por fim, que a OTAN se comprometa a não expandir as suas alianças em direção à fronteira russa. Ou seja, a Rússia quer a OTAN longe do leste europeu. Países europeus afirmam que essas exigências são descabidas e que não dá para cumprir. Tá? Pessoal, este é o contexto do momento. Não aconteceu, até o momento que eu gravo essa aula, não aconteceu essa invasão ainda, esse ataque ainda, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Eu sempre gosto de dar aula depois do fato ocorrido, né? Para a gente ter mais clareza. E esse fato vem martelando aqui na minha cabeça, de eu trazer ele para o Top Atualidades. Aí eu aproveitei que a semana foi intensa sobre esse debate. Porque eu vislumbro que mesmo sem a invasão ocorrer, questões sobre o tema, tá, possam aparecer na sua prova. E se aparecer a discussão Ucrânia e Rússia, creio que vocês estão aptos agora a responder a questão. Beleza, galera? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago uma notícia bem interessante que tem muita cara de prova de atualidades. Iêmen. Ataques de coalizão saudita deixam dezenas de mortos. Vou explicar o fato, conto um pouquinho da história e depois aí deixo algumas dicas de como pode cair na sua prova. Então vamos começar por pontos. Vou pegar minha canetinha aqui. Bombardeios aéreos foram realizados no norte do Iêmen. Então, bombardeios no norte do Iêmen. E esses bombardeios deixaram dezenas de mortos. Tá, mas por que esse bombardeio aconteceu? Ele foi uma represália de uma coalizão
liderada pela Arábia Saudita. Mas posso marcar aqui no meu caderno que foi a Arábia Saudita que promoveu esse ataque? Sim, uma coalizão liderada por ela. Tá. E aí surge, então, a primeira possível questão da sua prova. Se tivermos um enunciado dizendo sobre um bombardeio no Iêmen, podem perguntar para você, esse bombardeio foi realizado por uma coalizão liderada por quem? Pela Arábia Saudita. Ou uma outra questão possível é, enunciado destaca que uma coalizão liderada pela Arábia Saudita promoveu um bombardeio aéreo e perguntar para você o local desse bombardeio, norte do Iêmen, ou só Iêmen. Beleza? Tá. Por que a Arábia Saudita fez isso? Porque ela gosta de soltar bomba? A afirmação dos sauditas é o seguinte: dias antes, nós tivemos nos Emirados Árabes Unidos um atentado. E esse atentado foi promovido por um grupo do Iêmen, os Houthis. Então, em represália a esse ataque, nós bombardeamos o Iêmen. Pessoal, o Iêmen vive desde 2011 uma situação bem conflituosa. Em 2011, nós tivemos norte da África, parte do Oriente Médio, a famosa Primavera Árabe. Então, uma série de governantes que estavam há décadas no poder foram depostos. A Primavera Árabe chegou até o Iêmen. No Iêmen, a gente tinha o Abdullah Saleh, há 33 anos no poder, ele foi deposto. No seu lugar, entrou o Mansur Hadi. O Mansur Hadi, depois, acabou perdendo o posto. Por quê? Um grupo xiita, chamado de Houthi, assumiu o poder no Iêmen. E desde então nós temos uma guerra civil no país, uma busca por controle. De um lado, nós temos os Houthis, que são xiitas, que controlam a capital Sanaa, capital do país, tá? Então os Houthis. Os xiitas, os Houthis, são apoiados pelo Irã, que também é um país xiita. E do outro lado, nós temos um grupo que quer devolver o poder para o Mansur Hadi, que são sunitas apoiados pela Arábia Saudita. Então, o Iêmen, desde 2015, vive este conflito. A ONU classifica esse conflito no Iêmen como a maior crise humanitária do mundo. Nós temos aí uma grande população em condição de subnutrição, população passando fome, desemprego elevadíssimo, doenças que a gente acha até que acabou quando a gente vislumbra aqui territórios mais desenvolvidos, sendo muito proliferadas lá, cólera, por exemplo. Então essa é a situação do Iêmen. Creio que na sua prova virá um enunciado destacando que a situação do país é calamitosa, é considerada a maior crise humanitária do mundo. Falou isso no enunciado, vai para o Iêmen. De boa? Tranquilos? O tema tem relação com guerra do Iêmen e com crise humanitária. Deixo uma sugestão de leitura para vocês. Iêmen, a maior crise humanitária do mundo. Agora um fato de América do Sul, vamos parar de falar de guerra, vamos falar um pouquinho de política. Rolou uma eleição, o Top Atualidades estava de férias, até peguei essa notícia para reforçar isso, porque é um tema que pode aparecer na sua prova. Então o Top Atualidades de férias, rolou a eleição no Chile. E quem foi o vencedor da eleição chilena? Gabriel Boric. Gabriel Boric era um líder estudantil, tá? Ele tem apenas 35 anos, vai ser a pessoa mais jovem a a presidência chilena. Importante você notar aí, ele é de esquerda. Nós tivemos uma eleição muito polarizada no Chile. Ele venceu um candidato de extrema direita. Então já estou dando 3 possíveis questões aí. Primeira questão, perguntar qual país teve eleição que um jovem de 35 anos venceu? Chile. Tá? Perguntar o nome, Gabriel Boric. Ou perguntar qual é o seu lado, qual é a ideologia dominante desse candidato eleito no Chile, tá? Boric é de esquerda. Beleza? Isso é um pouquinho de história, aconteceu em história recente, né? Aconteceu em dezembro de 2021. Sobre esta semana, qual é o fato que pode aparecer na sua prova de atualidades? O Boric anunciou toda a sua equipe de ministros. E entre os 24 ministros, nós temos 14 mulheres. Então o grande destaque é a participação majoritária de mulheres.
Historicamente, não só no Chile, no Brasil, em vários países do mundo, nós temos uma dominância do cenário político de homens. Só você pegar a representatividade hoje no Congresso, no Senado brasileiro, tá? Na Câmara. Então, a representatividade nos próprios ministérios do Brasil. E aí, esse fato no Chile é um fato ímpar, um fato que muda, um fato que chama atenção, um fato que pode cair na sua prova. Então, eu já vislumbro enunciado assim. Em que país nós teremos participação majoritária de mulheres nos ministérios? No Chile. Beleza? O tema tem relação com política internacional, com representatividade feminina, e deixo como sugestão de leitura: Chile, mulheres são maiorias no governo Boric. Vamos falar do Brasil, vamos falar de saúde pública. A Anvisa libera o uso da Coronavac para crianças a partir dos 6 anos. Esse é um dos fatos aí mais relevantes da semana. Então, o que aconteceu? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da sua diretoria colegiada, votou de forma unânime, foi unânime, tá? Pela recomendação do uso emergencial, ainda não é uso definitivo, tá? Da Coronavac para crianças e adolescentes. Então, pessoas que tenham de 6 a 17 anos, que antes não podiam ser contemplados com a vacina Coronavac, agora podem, por decisão da Anvisa. O que chama atenção nessa decisão? A Coronavac queria o pedido da Coronavac era para a partir de 3 anos, né? A partir de 3 anos. E a decisão da Anvisa foi a partir de 6. Vamos lembrar que nós também já tivemos no Brasil a autorização para o uso da vacina Pfizer em crianças, né? A partir de 5 anos, então, foi autorizado o uso da Pfizer no Brasil. Coronavac a partir de 6 anos. É importante ter essa diferenciação, porque eu imagino um enunciado destacando que determinada vacina foi aprovada a partir de X, de tal idade, da idade X. E aí você vai ficar na dúvida, é Coronavac ou é Pfizer? Então, a Pfizer a partir de 5 anos, Coronavac a partir de 6 anos, tá? Lembrando que a Coronavac é uso emergencial no Brasil ainda. Uma outra característica diferente, a Pfizer criou ali uma categoria desse imunizante específica para a criança, tá? Não é a mesma dose, não é o mesmo medicamento, a mesma composição, volume aplicado em adultos. O Coronavac não. Então é a mesma formulação, a mesma ampola, as mesmas características da vacina aplicada em adulto é a que será aplicada em crianças no Brasil. De boa? Tranquilos? O tema tem relação com coronavírus, com saúde pública, sugestão de leitura. Como vai funcionar a vacinação de crianças no Brasil? Vale a pena dar uma olhada nesse texto. E por fim, uma notícia de cunho cultural. Morre Elza Soares aos 91 anos. Pessoal, questões sobre falecimento são diretas em prova de atualidades. Vão colocar no enunciado o feito, características de determinada personalidade que faleceu e perguntar para você que personalidade é essa. Então, características. Elza Soares, cantora e compositora, tá? Morreu aos 91 anos, de causas naturais. O que chama atenção? Ela tem 34 álbuns ao longo da sua carreira, tá? São mais de 800 gravações registradas. Foi descoberta em 1953, num programa chamado Calouros em Desfile, do Ari Barroso, na Rede Tupi. Em 2000, ela foi eleita pela BBC como a voz do milênio. Ela já foi homenageada em desfile de escola de samba. Nos últimos anos, mesmo próximo aos 90 anos, ela estava com uma atuação bem intensa. Lançou 3 álbuns nos últimos 10 anos, tá? Falando principalmente da questão da mulher. E ela, além da sua atuação na música, ela é muito lembrada pela sua atuação política mesmo, pelos seus discursos contra o racismo, a favor das mulheres. E um fato curioso, ela por si só tem todos os destaques, né, que você possa imaginar, ela não depende de ninguém para ser alguém conhecida, mas ela foi, durante muito tempo, companheira do Mané Garrincha, saudoso jogador brasileiro, que, pasmem, faleceu no mesmo dia que ela. Ele faleceu na mesma data, só que em 1983. E agora, em 2022, nós temos o falecimento da Elza Soares, uma coincidência aí que chamou a atenção. Beleza?
O tema tem relação com cultura nacional, música popular brasileira, cantora e revolucionária, a história de Elza Soares. Essa é a nossa sugestão de leitura. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana em tela. Questão elaborada pelo professor, a primeira de 2022, hein? A interrogação. Se tornou nesta quinta-feira 20 o primeiro país da União Europeia a exigir a vacinação obrigatória contra a Covid-19, apesar da forte oposição à medida por uma parte da população. A lei entrará em vigor a partir de 4 de fevereiro e foi aprovada por 137 votos a favor e 33 contra no parlamento do país. Então, pontos de destaque no nosso enunciado. A interrogação, quero saber aqui o nome, tá? Foi o primeiro país da União Europeia a exigir a vacinação obrigatória. Obrigado a se vacinar nesse país agora. A lei entrará em vigor 4 de fevereiro e tem uma oposição de parte da população. A questão quer saber de você. O fato ocorreu na... Então, qual país foi o primeiro da União Europeia a adotar a vacinação obrigatória? Holanda? França? Áustria? Itália ou Polônia? Pausa o vídeo aí e responde rapidinho. O que você marcou? Alternativa correta, alternativa C. Foi a Áustria. Então, primeiro país que nós temos na União Europeia a aprovar a vacinação obrigatória, tá? Quem não se vacinar na Áustria vai pagar uma multa de 600 a 3,6 mil euros, que daria o equivalente entre R$ 3.600 a R$ 22.100, né? Uma multa, então, considerável, tá? A infração pode ser anulada, tá? Se a pessoa aceitar tomar uma dose em até 2 semanas da multa. Uma dica para lembrar? Poxa, Márcio, vai falar da União Europeia, da Europa, vai perguntar o primeiro país. Tem país com tudo quanto é letra. Eu não vou lembrar. Então pensa o seguinte, vamos começar com a letra A. Ordem alfabética, letra A. A de Áustria. Então, Áustria, o primeiro país. Beleza, galera? Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana com mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!